Olá, está começando mais um Revista Gazeta. A partir de agora, a gente vai rever algumas entrevistas que foram exibidas aqui no Jornal da Mix e na Gazeta News ao longo desta semana. E a gente já começa falando de um assunto que interessa aos motoristas por transporte de aplicativo, mototaxistas, entregadores, entre outros. Uma advogada esclareceu que eles podem contribuir para a Previdência Social e assim garantir a aposentadoria por meio dessa atividade formada por trabalhadores sem carteira assinada, freelancers ou temporários. A gente vai rever essa entrevista agora. Esse é um assunto bem interessante porque a maioria, talvez, dos motoristas de aplicativo desconhecem esse direito, né? Ah, eu trabalho por conta própria, eu estou ali no aplicativo no Uber, no 99, enfim, e sou entregador também, mototáxi. O que é que acontece? Você pode ter duas opções, Thaís. Eles podem optar pelo contribuinte individual, que a gente já falou aqui, ou eles podem contribuir pelo MEI. O que é que vai diferenciar um do outro, né? Assim, desde a base de cálculo e a alíquota, isso é muito importante, como também há algumas diferenças. Por exemplo, de um modo geral, o MEI, se ele sofre um acidente, ele vai poder ter o benefício, que era o antigo auxílio-doença, incapacidade temporária, pode. Tanto como aplicativo, tanto quanto MEI ou contribuinte individual, pode. Mas se ele ficar, depois que ele se ausentar, precisar se restabelecer e voltar ao trabalho, quando ele volta ao trabalho, se ele ficar com alguma deficiência que dificulte o trabalho dele, ele não vai poder receber o auxílio acidente. Se ele for MEI. Se ele for contribuinte individual, aí ele consegue receber. Então, existe aí algumas nuances, né, que eu acho que a diferença assim, mais importante, que eu acredito que, como eles terminam vivendo, principalmente mototaxista, eles vivem muito sujeitos a riscos, né, e a um acidente e ficar de repente com uma dificuldade depois. Na hora dele pensar, ele tem que pensar, se eu me acidentar e eu ficar com uma incapacidade, uma diminuição, né, essa é a palavra mais precisa, uma diminuição no meu trabalho, porque alguma coisa ficou, né, devido a uma sequela devido a esse acidente. Então, se ele for MEI, ele não vai poder receber o auxílio acidente. Essa é a grande diferença assim, que a gente pode destacar hoje para que eles pensem em qual seria a melhor situação para eles optarem. Pode falar, Marcos, agora eu deixo. Ok, aqui. obrigado, Gostei. Thaís. Válbia, perdão. Ele ficou emocionado. Fiquei emocionado. Eu nunca tirei, assim, né, a autoridade dele. Leo, tranquilo. Válbia, em relação ao processo de contribuição, ele tem o mesmo peso de qualquer outro trabalhador, ou esse processo de uberização criou um contribuinte diferenciado quando se envolve também o repasse para a Previdência? Veja, até 2019 não existia, né, essa categoria, que era do motorista de aplicativo. Eles não se enquadravam aí. Tinha essa... E aí veio uma lei que garante, por exemplo, garante isso, né, que ele coloque lá que ele é contribuinte individual, mas ele vai ter esse destaque que ele é motorista de aplicativo. Isso para a Previdência. E essa lei, o que é que ela trouxe mais? Ela trouxe, por exemplo, alguns critérios que você precisa ter. O licenciamento do veículo precisa estar ok. Então, assim, há uma lei que veio de 2019 para cá, que não existia para essa classe, que tanto demonstra quais são os direitos, como demonstra quais são os deveres. E eu acho que isso é muito importante. Por exemplo... Tanto em nível de cobertura, como também de cobertura pós-serviço. Se ele viesse a aposentar, por exemplo. E eu vou até além do pós-serviço, né, ainda ativo, por exemplo, para ele, enquanto trabalhador, tem também para as pessoas que a gente já ouviu falar assim, ai meu Deus, eu já soube que tem que... Graças a Deus eu nunca vi, assim, pessoalmente, mas dizem, ai, e tinha um cara que ele tá aí pagando uma pena, e a gente não sabia que ele era. Então, assim, com essa nova lei, também traz essa segurança para o cliente. Então, todo mundo ganha, todos os lados ganham. Mas voltando para a Previdência, que é o nosso assunto principal, o que é que acontece na aposentadoria? O MEI, ele só vai se aposentar porque ele contribui com 5%, né? E aí, a base de cálculo dele, se ele optar por MEI, vai ser de um salário mínimo. Certo. Então, se ele se aposenta como MEI, ele vai ter, pagando
5%, que é a alíquota, ele só vai se aposentar por idade, ele não tem outra opção, tá? Mas óbvio que se for por incapacidade permanente, que era a aposentadoria por invalidez, ele vai ter sim o direito, mas tirando essa, não vai ter a de contribuição, como a gente conhece dos outros. Mas se ele quiser se aposentar enquanto MEI, por tempo de contribuição, as regras de transição que existem hoje, ele vai ter que sair da alíquota de 5% para 11%. Mas a base de cálculo vai ser um salário mínimo, tá? Mas ele é trabalhador de aplicativo, mas ele diz assim, gente, eu não queria um salário mínimo, eu queria aí ter pelo menos 2 salários mínimos. Então ele vai sair do MEI e ele tem que ir para o contribuinte individual. E aí, contribuinte individual, ele começa com 11%, que ele pode ter como base de um salário mínimo até o teto, enquanto contribuinte. Então, essas são as vantagens dele, né? É bom estar assegurado, porque tem a questão do imprevisto e tem a questão do Perfeito. futuro. Então, de toda forma, esse é o caminho. E eu vou além, por exemplo, a gente está aqui só falando sempre, né, aposentadoria, mas essa pessoa que trabalha, vamos pegar uma mulher que é motorista de Uber, se ela vai ter um neném, ela vai ter direito a um salário maternidade. Se um deles, seja homem ou mulher, se eles falecem, a família está assegurada com a pensão. Então, não é só lá na frente uma aposentadoria, né? Cabe meio antes, você está cobertado antes, se você se acidenta, se você adoece. Então, é importante que você tenha esse suporte. Até porque, se você é um trabalhador de Uber, de aplicativo como um todo, ou um mototaxista, você é quem traz o seu sustento diário. Se você se ausenta por alguma razão, você perde a renda. Às vezes a pessoa entra no carro com a pose, uma empáfia tão grande, e essa pessoa que está dirigindo para você aí agora, ele é tão trabalhador quanto você. Perfeito. Não é? Então isso. precisa ser... Válvia, precisa de respeito. Uma preocupação é com relação a pagamentos em atraso. É possível fazer pagamentos em atraso? Isso é uma pergunta muito boa, Thaís. Inclusive, essa semana eu atendi uma pessoa que estava exatamente com esse problema. Né? Como é que eu faço? Doutor, eu tô aí, ó, eu tenho 3 anos e o que é que eu faço? E aí eu expliquei, eu digo, olha, cada caso vai ser sempre um caso. Em qual sentido, Thaís, nessa tua pergunta? Vamos imaginar. Porque tem muita gente que estava trabalhando, já parou, pagava certinho, exato, parou, começou a trabalhar de perfeito. Uber, né? Como Perfeito. mototaxista e aí não recolheu mais. O que é que acontece? A gente tem que olhar o caso concreto. Eu vou pegar aqui 2 exemplos para que as pessoas entendam o que é que eu quero dizer com a história de cada caso é um caso. Parece que a gente deixa a coisa sem resposta e não quer responder, né? E não é bem assim. O que é que acontece? Se você, como você disse, eu pagava antes, parei por alguma razão e agora eu quero voltar, eu quero pagar o atrasado. Calma. O que é que a gente tem que observar? Quando você paga o atrasado, você vai contar como tempo de contribuição. Ótimo, está ali preenchendo o seu requisito. Porém, você não vai contar como carência. Então, a gente tem que olhar muito o custo-benefício. Vale a pena para aquela pessoa, no caso dela específico, pagar um montante de tantos anos, onde ele tem ainda muito tempo pela frente para pagar, e aí ele não precisa necessariamente pagar esse atrasado para poder dizer assim, eu tenho para garantir. Não, você tem um tempo enorme ainda pela frente. Então, o caso vai ser muito analisado com a situação concreta. Se ele tem já uma carência completa, os 180 meses pago direitinho, como você disse, uma pessoa que já pagava. Vamos imaginar que ele já tem aí 180 meses completo. E ele falta só o tempo de contribuição para se aposentar. Então, vai valer a pena, a gente faz o cálculo, mostra para essa pessoa, para esse trabalhador, o que você tem a devolver, a pagar para a Previdência é X. Também é importante que a pessoa entenda, na hora que ele quer pagar esse atrasado, ele vai ter que demonstrar que ele estava trabalhando à época. Então, são coisas que a gente vai ter que sopesar. Vale a pena mesmo para esse caso? Vamos imaginar que ele quer porque ele descobriu uma doença. E aí ele ainda não está incapacitado, porque são coisas diferentes. Ele é um trabalhador, está lá no... Mas já está ali preocupado com o futuro. Mas já está né? preocupado com o futuro, perfeito. Ele quer pagar, para garantir, porque se ele ficar incapacitado, ele quer logo receber o benefício da incapacidade temporária. Veja, se ele tiver sem qualidade de segurado, e ele precisar de um tempo de contribuição, a gente vai analisar isso. Porém, se ele, além de precisar de tempo de contribuição, ele achar que vai cobrir a carência, que são de 12 meses, para esse benefício de auxílio temporário, ele não vai conseguir receber.
Porque vai sempre bater na história da carência. A contribuição vai existir, mas a carência E a não vai... carência passa a contar a partir do momento que você volta a contribuir. você volta a pagar em dia. Porque não adianta você pagar, isso é importantíssimo, pessoal. Então Vocês não tem que ter regularização, tem né? que ter, tem que saber Tem que ter a data regularidade, ou certinha. melhor. Exato, tem que saber a data certinha para pagar. Se você paga fora do prazo, vai incorrer na mesma coisa de pagar o atrasado. Eu pago, eu tenho tempo de contribuição, mas eu não tenho a carência. Então, as coisas, elas são interligadas. Uma coisa não está... As pessoas sempre acham assim, eu tenho tempo de contribuição e tenho idade. Não é só isso. Né? Então, assim, existem os outros detalhes que cada benefício requer, que é importante que as pessoas entendam. E é por isso que a gente está aqui, para que elas entendam e elas se organizem. Quer pagar a partir de agora? Paga, mas paga na data certinha. Se pagar em atraso, você vai incorrer nisso. Você não cumpre carência, cumpre tempo de contribuição. Lá na frente, isso vai pesar para você. Fim de ano chegando e com ele vem a campanha Natal Premiado, promovida pela Associação Comercial de Maceió. Nesta edição, a campanha adota cupons digitais. A promoção ocorrerá entre novembro de 2025 e janeiro de 2026 e sorteará carros, motos e vale-compras. Já passou o feriado da padroeira, não tem mais feriado prolongado e a gente já está pensando no final do ano. Pelo menos a associação comercial que trabalha pensando de forma planejada. Já avisa essa data que é a maior em vendas no nosso comércio no Brasil inteiro, né? O Natal Premiado vai inovar e vai distribuir 2 milhões de cupons digitais aqui em Alagoas. Para falar sobre isso, a Isabela Bezerra, ela que é superintendente da associação comercial. As pessoas não sabem, né, Isabela, mas para quem trabalha com comércio, só o planejamento garante estoque, garante bons preços, organização, né, as promoções. E quem planeja, obviamente para todo mundo, como associação, aí é que tem que fazer mais cedo mesmo. Por isso que já estamos falando do Natal, né? Bom dia. Exato. Bom dia, Marcos. É sempre muito bom estar aqui na Mix e falar para os ouvintes, né? E a gente na associação comercial começa a pensar nessa campanha quase no começo do ano, né? Porque é um momento de fortalecer a economia, de aquecer o mercado. Já existe uma demanda. Então, por que não trazer incentivos tanto para os lojistas, né, que participam, como para os consumidores, para os clientes, que podem comprar e ganhar assim, uma infinidade de prêmios, né? E aí a gente já está lançando essa nossa campanha. Esse ano a gente está mudando do velho cupom impresso para uma campanha digital. Então, vai ser mais fácil, vai ser uma campanha mais clara, mais transparente, onde o próprio consumidor vai poder acompanhar ali naquela plataforma digital toda a sua pontuação. Quer dizer que vai acumulando, você vai registrando e vai ter uma inteligência artificial lá que vai separar por cada pessoa e de alguma forma você sabe até das suas chances de ganhar. Exato. A cada R$100... você ganha um número da sorte. Porém, esses R$100 não precisa ser de uma única nota fiscal, de um único cupom fiscal. A gente vai divulgar essa plataforma, o cliente vai cadastrar ali uma única vez, né, o consumidor, nome, CPF, telefone e endereço. Isso é importantíssimo para que a gente consiga contactar, né, no caso de um vencedor. E ele vai comprando, vai pegando ou a nota fiscal ou o cupom fiscal, vai lendo o QR Code ou tirando uma própria foto do documento. E o próprio sistema já faz a leitura. Se já for R$100, ele já tem um número da sorte. Caso seja inferior, fui no supermercado e a minha compra deu R$45. O sistema vai acumular aqueles 45 e você vai poder juntar com as próximas compras. Vai estar sempre associado ao consumo. Consumiu, está pontuando. Exatamente. Então, a ideia é que a gente traga muitos lojistas para que a gente possa favorecer ao consumidor local, né? Ao comprador aqui não só de Maceió, é no estado inteiro. Então, um comprador de todo o estado. É importante que os lojistas façam essa adesão. Como é feita essa adesão? Entre em contato conosco e a gente cadastra aquele CPF. Porque é importante que na hora que o consumidor leia aquela nota fiscal, aquele cupom fiscal, o CNPJ da loja esteja cadastrado no nosso banco de dados. Entendi. Quer dizer que é um lailô, né? Tem a busca ativa do consumidor, mas o lojista também faz a parte dele. Exato. Concordando com a promoção. Exatamente. E a gente está nesse momento de buscar esse lojista, né? Que eles já comecem a se mobilizar, já entrem em contato conosco para fazer esse cadastro, para que o empreendimento dele, a loja, né, esteja já apta para no lançamento da campanha
os clientes já possam utilizar isso aí. Vejo além da própria iniciativa da associação comercial, mas também um incentivo muito grande a uma educação fiscal, né? Aonde interessa a própria Cefaz essa mobilização do consumidor em busca do cupom fiscal, porque o que valida a presença dele na promoção é o cupom. E o cupom interessa também à Secretaria da Fazenda, a toda essa exigência dessa educação fiscal. Talvez você já tenha essa prática, mas motivado pela possibilidade de ganhar prêmio, melhor ainda. Falar dos prêmios, o que é que estão pensando aí já para esse final de ano? O prêmio... Carro elétrico, tem carro elétrico? Tem. Viu aí? Eu já fui da veia. A gente vai ter o prêmio principal, é um BYD, um King, né? Aquele sedã. Maravilhoso, é o carro lindo, do Batman. O preto parece o carro do Batman. Ai, então Batman. é um super carro, mas tem motos também. A gente tem vale compras de diversos segmentos, supermercados, lojas de material de construção, de lojas de varejo como sapatos, roupas. Todo mundo, todo lojista pode participar e deve, porque a gente não tem... pode ser farmácias, pode ser casa de material de construção, casas de material agrícola também. Então, qualquer segmento pode estar dentro da campanha, porque isso vai favorecer, né? Mas material de construção, quem é que não gosta dessa casa arrumadinha, pintada, para o período do Natal? Né? Então, a gente já começa esse movimento e precisa da adesão desses lojistas para que a campanha realmente seja um sucesso. E assim que é feita, né, com a força do nosso comércio, a presença do nosso consumidor. Queria saber de você, Isabela, se ações como tanto do município como do governo do estado, que normalmente no final do ano ali disputam quem antecipa primeiro o 13º, quem paga dentro do mês, tudo isso gera também uma previsibilidade para quem trabalha no comércio, para quem vende o seu serviço, quer dizer, a certeza de que aquele dinheiro antecipado é dinheiro que fica na economia alagoana? Exato. É muito importante, porque é realmente um período que o mercado está aquecido, né? Então, essa antecipação, né, do 13º ou o recebimento ali no começo do mês, para que os funcionários mesmo, né, os servidores públicos possam participar desse movimento, realmente aquece a economia, né? A gente precisa desse movimento dentro de Maceió e dentro do comércio do estado. A gente precisa cada vez mais incentivar o comércio, o desenvolvimento da economia, porque a gente só cresce desenvolvendo a economia. Isso é desenvolver pessoas, né? Desenvolvimento de negócios gera mais empregos e isso é uma boa bola de neve. Legal. Né? É o círculo virtuoso, exato, né? Da economia, que obviamente vem para mais e vem para somar, e é isso que a gente quer. Por isso que a Associação Comercial está tão articulada com essa mobilização. Então você, lojista, atenção, momento importante, aderir a esse novo projeto aí mais intenso da Associação Comercial para o nosso Natal premiado, agora com cupons digitais. Muito mais agilidade, facilidade de acompanhamento, o próprio consumidor também vai interagir ainda mais, ou seja, a tendência é aumentar muito o número de pessoas participando da promoção. Mas você tem que fazer a sua parte, também entrar em contato com a Associação Comercial. Você vai estar monitorando, fique à vontade. Se quiser reforçar em algum momento a presença da campanha de mobilização, volte, será um prazer, sempre bom articular coisas que mexem com a nossa economia. Até a próxima, Isabela, fica à vontade. É muito bom estar aqui, né? Realmente é um momento importante da nossa economia e só agradecer o espaço. Quem precisar entrar em contato conosco, é só entrar em contato através do nosso telefone 99992-6894 para fazer sua adesão. A campanha entra no ar no dia 10 de novembro, mas os lojistas já podem iniciar esse processo, já devem, a partir de agora, para que a gente possa gerar realmente, que é o objetivo da associação, esse grande movimento na economia do nosso estado. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos rever mais entrevistas exibidas na Gazeta News e no Jornal da Mix. Voltamos já. Estamos de volta aqui. E você sabia que apresentar atestado falso pode gerar demissão por justa causa? Um advogado esclareceu para a gente todas as dúvidas aqui no estúdio da Gazeta News. Vamos rever. Infelizmente, isso não é tão incomum. Isso acontece com alguma frequência.
É importante que tanto os trabalhadores quanto também os empregadores tenham consciência das consequências desse ato. Afinal de contas, é um documento que foi adulterado, um documento que não reflete a realidade, e o trabalhador ele pode ser punido até com a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Então ele sai sem receber quase nada e a consequência, claro, é muito grave. Exatamente. A gente daqui a pouco traz os detalhes, né, sobre essa questão da relação contratual. Mas você falou uma palavra que eu quero que a gente agora, nesse momento, explicasse isso para quem está nos acompanhando. É um documento, não é qualquer papel, né? Que tem muita gente que acha assim, é só um papel. Mas não é bem assim, né? Tem ali uma responsabilidade envolvida. Sim, Mário. É um documento que é apresentado para a empresa para justificar, geralmente, uma falta. E aquele documento está dizendo que a pessoa está incapaz para o trabalho quando aquilo não é verdade. Isso pode ser entendido, inclusive, como crime. E tanto o trabalhador quanto a pessoa que foi responsável por produzir esse documento pode vir a ser responsabilizado. Exato. Por falar em crime, né? Sei que não é a sua esfera de atuação, mas a gente só vai aqui realmente citar sobre esse caso porque foi um caso amplamente divulgado. Nesse caso aqui, essa mulher, ela chegou a ser presa, né? Porque Sim. ela, inclusive, estava ali portando outros atestados. Isso pode acontecer, de fato, a pessoa chegar a ser presa? Sim, é um crime. Tá? A falsidade ideológica, a falsificação de documentos é sim um crime e a pessoa pode sim ser presa. Nesse caso, Mara, a pessoa que estava produzindo os atestados foi presa, porque naturalmente ela está cometendo um crime ali, ela é reincidente naquele crime, é um crime continuado. O trabalhador, a gente não estende essa condição da prisão. É muito difícil que isso aconteça, mas também existe, é claro, consequências para ele. Pois é, e quais são então as consequências, né? Eu, enquanto trabalhador, apresentei um atestado médico falso para justificar uma falta minha. O que pode acontecer comigo, doutor? Perfeito, Maura. Veja, é um pré-requisito de uma relação de emprego que existe a confiança entre as partes, tanto do trabalhador para o empregador, quanto do empregador para o trabalhador. E apresentar um documento que é visivelmente um documento falso, um documento falsificado, ele quebra essa relação de confiança. Então, o empregador, o empresário, aquele que contratou aquele trabalhador, ele pode, em virtude disso, rescindir o contrato por justa causa. E quando o contrato é rescindido por justa causa, o único direito que aquele trabalhador tem são os dias trabalhados naquele mês. Se, por exemplo, o contrato é rescindido no dia 1º, como hoje, ele vai receber um dia de trabalho e só. A não ser que ele tenha férias vencidas, as férias também são devidas. Mas, por exemplo, ele não recebe 13º proporcional, ele não recebe férias proporcionais só vencidas se existirem, ele não tem direito à movimentação do FGTS, não recebe multa do FGTS, não recebe aviso prévio. Então, uma série de direitos que ele teria se fosse demitido sem justa causa, ele não os tem. Então, o prejuízo é muito grande para o trabalhador. Certo. E esse trabalhador, né, que foi demitido, então, por justa causa, futuramente, ele pode chegar ali a ter algum outro tipo de prejuízo, caso, por exemplo, ele consiga um outro emprego? Veja, Mara, as empresas não podem fazer qualquer anotação na carteira do trabalho ou em outros documentos do trabalhador informando que aquela rescisão se deu por justa causa, para evitar, naturalmente, uma represália no futuro, né, que aquele trabalhador sofra uma consequência ainda maior em virtude da prática desse ato. Então, é difícil que isso aconteça, mas a gente sabe que em algumas situações, é até relativamente comum também, as empresas conversam entre si. Sim. Então, se de repente aquela informação chega, talvez a empresa que está contratando aquele trabalhador deixe de fazê-lo por conta dessa falta que foi praticada. Esse caso de Arapiraca, né, a empresa, ela começou a desconfiar porque os funcionários estavam ali reiteradamente, constantemente apresentando atestados médicos. Estou desconfiando, né? Eu sou empresário, tenho ali o meu RH, ele está desconfiando de que talvez algum funcionário esteja apresentando atestado médico falso. Sim. Eu tenho como investigar? Eu tenho como tentar, não sei, descobrir, ver essa questão dessa situação? Sim, Mara. Como eu disse, infelizmente é muito comum que isso aconteça, então a empresa pode sim tomar providências. No primeiro momento, o empresário não vai chegar a dizer, olha, esse atestado médico é falso, não vou aceitar esse atestado. Não funciona dessa forma. Mas ele pode, por exemplo, diligenciar para aquela unidade de saúde, para aquele posto, para aquela UPA, perguntando, olha, o Henrique, que foi o médico que assinou esse atestado médico, ele estava aqui no dia 1º de setembro de 2025? De repente, a informação é que o Henrique, que era o médico que assinou o atestado, não estava trabalhando naquele dia. Então, fica claro que esse atestado não foi um atestado conseguido de uma forma correta. Então, pode sim se diligenciar na unidade básica de saúde, pode sim, eventualmente, buscar aquele médico,
a gente sabe que, infelizmente, isso tem acontecido cada vez com mais frequência. Então, a empresa pode sim tomar providências para, pelo menos, identificar se aquele atestado está correto ou não. É um documento que precisa ser assinado por um médico e esse Isso. médico ele é responsável, né, Sim. ali pela informação que está naquele papel. O médico que assinou esse suposto atestado médico, né, pode acontecer também alguma coisa ali na relação de trabalho entre ele e aquela unidade, não sei, o hospital, a UPA, por aí vai? Sim, sim, Maria, ele também pode ser responsabilizado. Felizmente, é muito difícil você pegar uma situação em que o médico está atestando alguma coisa que não aconteceu. Sim. O que acontece é pessoas, terceiros, às vezes uma pessoa que tem acesso ao carimbo do médico, ele carimba vários atestados e a pessoa mesmo assina, né? É mais comum que isso aconteça. Mas se em alguma situação específica o médico estiver atestando ou estiver dizendo que aquele trabalhador está incapaz para o trabalho, para o atestado médico, ele pode sim ser punido. Não somente naquela relação que ele tem com aquela unidade de saúde, mas também junto ao Conselho Regional de Medicina e outras situações que podem prejudicar ainda mais esse médico. Henrique, eu acho que vale aqui esse alerta, né, de que é algo grave. Talvez as pessoas, mas Sim. isso aí é besteira, isso aí não dá em nada. Mas é grave, né? O trabalhador, inclusive, ele pode sair ali prejudicadíssimo. Sim, sim, Mara. Veja, a principal obrigação do trabalhador é prestar os serviços para os quais ele foi contratado. Se ele está doente, aquilo justifica a ausência. Mas, por exemplo, se ele quer fazer uma viagem, se ele quer curtir o carnaval, se ele quer curtir um feriadão, ele pode até tentar negociar isso com o empregador, mas apresentar um documento que é falso, ele pode sim ter uma série de consequências. A principal delas é a rescisão por justa causa, mas isso pode refletir no futuro, isso pode inclusive refletir na responsabilização por um crime praticado, então é muito ruim, isso não deve acontecer. Qual que é a grande mensagem, então, que a gente pode deixar aí para quem está nos acompanhando, de colocar juízo realmente na cabeça desse povo aí para não realmente fazer esse tipo de atitude? Sim, a gente sempre recorre ao bom senso. Se eventualmente o trabalhador tem alguma dificuldade, precisa se afastar, que converse com o empregador, converse com o seu líder, converse com o seu gestor e tente conseguir uma compensação de eventual horas extras, banco de horas, etc. Mas não apresente um atestado médico, porque poderá ser muito prejudicado. O Senado aprovou um projeto de lei que equipara as pessoas com fibromialgia às pessoas com deficiência. Vamos rever agora a entrevista que abordou o assunto. A lei esse ano foi sancionada pelo presidente Lula e ela traz a deficiência, né, a fibromialgia, o portador da fibromialgia como uma pessoa com deficiência, certo? Ele não só isso, mas cria um programa nacional para essas pessoas serem tratadas, né, no SUS com uma equipe multidisciplinar, certo? E não só isso, tem uma fibromialgia, já sou uma pessoa com deficiência. Não, ela vai passar por uma avaliação multidisciplinar, não só médica, não somente com laudo médico, mas ela precisa ter uma avaliação com um psicólogo, terapeuta ocupacional e juntos eles vão criar um laudo multidisciplinar, que é a avaliação biopsicossocial, para identificar aquela pessoa como PCD. Ótimo você falar isso, né? Porque talvez a pessoa que tem a fibromialgia, que seja portadora dessa doença, já ache que, então eu já sou PCD, né? Eu já sou uma pessoa com deficiência. Mas não necessariamente. Precisa, então, passar por esse laudo psicossocial. Isso, porque cada pessoa vai ser tratada de uma forma. Né? Uma pessoa que está com fibromialgia, mas às vezes tem mais acesso que outras, né? As pessoas mais de baixa renda. Sim. Então ela enfrenta barreiras diferentes de uma pessoa que tem estudo, por exemplo, né? E aí o benefício, ela vai poder ter acesso aos benefícios previdenciários, certo? Uma pessoa que não trabalha por justamente condição da saúde, ela vai poder acessar o BPC Loas, uma aposentadoria diferenciada pelo tempo por ser PCD. Tá. Vamos lá explicar melhor, né, para quem está aqui nos acompanhando, o que é que vai mudar com essa lei. É a lei de número 15.176 de 2025. Isso, que passa a valer a partir de janeiro de 2026. Certo. Ela tem 6 meses, ela foi promulgada agora em julho, e aí vai valer a partir de janeiro para as pessoas buscarem os seus direitos, certo? Mas tem pessoas que já têm a fibromialgia. Sim. Aí qual a dica que a gente dá?
Já ter o laudo, guarda o laudo e vai buscando mais laudos médicos, não só com o médico, que seria o reumatologista, mas com psicólogos, avaliação social, ela vai passar por isso para montar um laudo para a pessoa ter acesso aos benefícios. Tanto isenção também de imposto de renda para compra de carro, acesso a concurso público pela cota PCD e de também vaga de trabalho pela cota PCD. Então, no caso, tenho a fibromialgia, tenho o meu laudo médico, mas aí eu preciso correr atrás desses outros laudos e contar com assessoria jurídica faz a diferença? Faz, porque a partir do momento que o seu benefício ou seu direito é negado, acesso à saúde, vai ter que procurar um profissional da área do direito para frente ao Poder Judiciário ter acesso a esse direito. Você estava falando sobre a questão dos concursos públicos. Existem vagas, né, que são destinadas às pessoas com deficiência. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho esse laudo reconhecido, eu posso, por exemplo, concorrer a uma dessas vagas? Sim, pode, mas vai passar por uma avaliação biopsicossocial também para o concurso público, como outras pessoas, né, de outras deficiências. Um outro ponto foi a questão do carro, é isso mesmo? Isso, isenção do IPI para compra de carro. Ah, existe isso? Existe para pessoas com deficiência, já existe. E ela vai poder ter esse acesso também. Além dessa questão do IPI, do carro, além da questão do concurso público, existem outros fatores que podem ser mudados com essa nova legislação? Sim, no campo do direito previdenciário seria o acesso à aposentadoria da pessoa com deficiência, que é um tempo reduzido, certo? As pessoas hoje têm que trabalhar 30, 35 anos, tem a questão da idade também depois da reforma, mas a pessoa com deficiência ficou a mesma regra, certo? Idade reduzida e tempo reduzido também por conta da patologia, da deficiência. Então, a pessoa que tem fibromialgia, ela poderia se encaixar. Vai se encaixar, isso. Olha a diferença que faz, né? Mas, é claro, a gente precisa ter alguém da área jurídica para nos ajudar, para nos explicar, né, o que pode acontecer. Quais que são, então, os principais, vamos reforçar, né, benefícios, Jonatas, para quem está nos assistindo, que a lei traz para as pessoas com fibromialgia? Certo. No ramo do trabalho, são as vagas, né, para as pessoas com PCD, para concurso público também por cota, para a questão de isenção fiscal, o principal seria essa isenção também do imposto de renda e do IPI para a compra de carro, e no ramo previdenciário seria o acesso diferenciado à aposentadoria para pessoa com deficiência, BPC-Loas para pessoas de baixa renda e com deficiência, e em caso de invalidez, a aposentadoria por invalidez. O BPC-Loas, aproveitando a sua vinda aqui, é benefício de prestação continuada. O que é isso? Isso. Ele se diferencia da aposentadoria por alguns critérios. Sim. Ele, na verdade, não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, no valor de um salário mínimo, não tem 13º, e para acessar o BPC-Loas deficiente, tem que ter a deficiência, que tem que ser comprovado o impedimento de longo prazo, que já existia essa avaliação, não era uma avaliação biopsicossocial, mas era uma avaliação social para reconhecer as barreiras que aquela pessoa enfrenta através da deficiência. E também o outro requisito é a renda, tem que ser baixa renda, tem que se incluir no requisito de renda para ter acesso, certo? Tem o BPC-Loas também para o idoso, tendo 65 anos, não precisa ser deficiente, mas tem que atender aos critérios de renda. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai rever uma entrevista sobre a campanha Setembro Amarelo. Eu volto já. E o Revista Gazeta está de volta. Lembramos que vocês podem acompanhar essas e outras entrevistas através dos nossos canais no YouTube, tanto da Gazeta News quanto da Rádio Mix. E olha só, o mês de setembro marca uma das campanhas mais importantes do calendário da saúde pública, o Setembro Amarelo, voltado à prevenção do suicídio e à valorização da vida. Em um cenário onde índices de sofrimento mental continuam alarmantes, falar sobre o tema se torna não apenas necessário, mas urgente. Vamos rever a entrevista que tratou do assunto. Então, esse tema é super importante e um dos temas principais, o foco, é justamente a quebra do tabu e do preconceito. Muitas vezes, ainda quando a gente fala em saúde mental, fala em ir ao psicólogo, ao psiquiatra, muita gente ainda pensa, não sou doido não, isso aí é coisa de doido, né? E aí tem um certo desafio de conseguir ir até o profissional.
E quando a gente pensa, né, em saúde mental, pensa num consultório, pensa na escuta, é algo que todo mundo precisa, né? E quando a gente pensa também em quebrar esse tabu, é justamente para não chegar a casos críticos, em casos que é mais difícil a gente cuidar, é mais difícil a gente tratar, né? E ainda assim, quando a gente fala em casos críticos, né, muitas vezes quando não dá para chegar até o profissional, a gente tem uma rede grande de apoio, como a gente tem os números, né, que a gente fala que é 188. Então, gente, liga. Às vezes, né, se tem vergonha, se tá um pouco constrangido, chega num lugar mais íntimo, né, e faz uma ligação. Então, esse espaço de escuta é importantíssimo. A gente pode focar que, nesse momento, o que a gente precisa é ser escutado, né? É tão bom quando a gente pode conversar com alguém. Normalmente as pessoas, quando estão num quadro de depressão muito acentuado, não querem muito conversar, não querem muito expor o que estão sentindo, às vezes se afastam, se isolam. E é aí que no dia a dia, para quem vive numa mesma casa, pode passar despercebido. Quais são esses sinais? Eu falei aqui do isolamento, do não querer conversar, do ficar mais em silêncio, trancado no quarto. Quais são os demais sinais que os familiares, que um irmão, que uma mãe, um pai devem observar em alguém que pode estar em sofrimento? Você pontuou muito bem. Esse, vamos dizer, não querer falar não é exatamente uma questão de vontade, mas de fato a pessoa fica mais isolada. Esse é um dos sinais principais. Quando a pessoa já está, por exemplo, com dificuldade de sair da cama, de se alimentar, perde o interesse pelo mundo externo, né? Ou seja, aquela pessoa que gostava muito de passear com o cachorro, que gostava de jogar uma bola, começa a não querer mais. Por exemplo, se vai para uma academia, também começa a faltar. Então, isso é um ponto para a gente se preocupar, né? Principalmente se é uma pessoa, assim, vamos dizer, que tem algum hobby e a pessoa se afasta disso, se afasta das coisas que normalmente é aquela coisa que dava prazer, aquela coisa que a pessoa gostava. Então, pode concluir. Exatamente, esse é um sinal de alerta e de cuidado. E o principal, né? Muitas vezes os familiares ou os amigos, eles não sabem como lidar com essa situação. Por isso a importância de procurar um profissional, de ter esse auxílio com pessoas que são capacitadas, que vão poder auxiliar nesse momento. É isso que eu queria falar, porque como são profissionais que são altamente capacitados e que ganharam notoriedade no período da pandemia, talvez das poucas coisas que serviram de referência do que foi o período pandêmico para as nossas vidas, uma delas é a descoberta da psicoterapia como um aliado para dar a volta por cima. E com a regulamentação da telemedicina, os psicólogos também foram muito beneficiados, porque eles podem fazer consultas online. Então, se antes você tinha medo de encontrar com alguém no corredor onde está o consultório do psicólogo e ter que inventar uma desculpa, agora você não tem mais. Ele vai até você, aonde você estiver. Queria falar sobre isso, quanto isso também ajudou a categoria e, obviamente, trouxe mais pessoas para os consultórios, até mesmo os virtuais. Sim, isso contribuiu muito. Justamente, assim, por exemplo, hoje eu peguei um certo trânsito, a gente fala aqui na rádio sobre o trânsito, né? Então, muitas vezes a gente tem esse tempo que é um auxílio, um benefício nessa vida corrida. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tenho pacientes que eles são atendidos quando eles estão num carro, para o carro, né? Aí tem aquele momento antes de ir para o trabalho, ou quando sai no trabalho. Então, às vezes, não tem privacidade em casa, consegue um espaço, né? E consegue otimizar esse tempo que é tão corrido. Mas tem a possibilidade de ter um espaço seguro de escuta. Eu já vi na TV, a pessoa projetar a conexão que seria pelo celular na TV. Então traz o psicólogo para dentro da casa. Então ainda teve outras. Esse gato que passou aí é o que você fala. Entendeu? O psicólogo às vezes fica dentro dessa história, né? E eu achei legal. Então quer dizer, transpôs barreiras. Então mais pessoas, desde que as campanhas começaram de conscientização hoje, têm mais acesso aos psicólogos.
Sim, tem mais acesso e o importante, né, é que o espaço de escuta, ele não é físico, né? É justamente o trabalho que a gente faz. E a gente pode, por exemplo, atender uma pessoa debaixo de uma árvore. Então, isso é possível. É a técnica que a gente aplica nesse momento, né? Então, assim, por isso que eu falei assim, não importa o espaço que a pessoa esteja, é possível fazer a escuta. Então, essa é a importância de sempre lembrar e sempre ligar, mesmo que não esteja, como eu falei assim, um profissional já de referência, a gente tem muitos espaços que já são capacitados a escutar a gente. Por exemplo, a gente tem o SUS, a gente tem vários psicólogos aí, né, com um cadastro já para atender online. E tem também, como eu falei, o 188, que é importante a gente sempre reforçar. São pessoas que são voluntárias e são capacitadas a estar dando auxílio, que é muito diferente de uma pessoa comum. Franciele, a gente tem o falso costume de acreditar que as coisas podem acontecer pertinho da gente, né? Mas comigo não vai acontecer. Então a gente sempre tem essa sensação de que é mais fácil acontecer com o próximo do que com a gente. E a minha pergunta vai muito nesse sentido. A gente, nessa vida atribulada que todo mundo tem, né? Correndo, horário, preocupação com o filho, preocupação com casa, preocupação com as metas, e aí esquece muitas vezes de cuidar da cabeça. Quais são as orientações que você daria, pela sua experiência, de como a gente poderia fortalecer um pouquinho a cada dia a nossa saúde mental? A gente pode ir por duas vias, né? A gente fala que certas coisas são terapêuticas, mas não são terapias, mas elas ajudam. Então, saúde mental vai auxiliar muito, fazer um exercício, fazer uma caminhada simples, né? Tá ao ar livre. E, mais uma vez, para terapia, né, isso não substitui. Então, é importante procurar uma escuta qualificada, um profissional. E aí, quando a gente fala que muitas vezes a gente acha que não vai ser com a gente, Freud falava, né? Foi a primeira coisa que ele, vamos dizer, derrubou. Ele dizia que o eu não é senhor na própria casa. Então, a gente acha que pode, a gente acha que sabe. Então, às vezes é bom a gente diminuir um pouquinho, né, esse eu tão inflado e cuidar dele, né? Perceber que todo mundo precisa de cuidado, que não é vergonha, pelo contrário, é sinal de coragem, é sinal de força. E o trabalho tem que ser seu aliado, ele não pode ser seu adversário, né? E nesse sentido, ser adversário da sua qualidade de vida, incluindo a sua saúde mental. Falar de números aqui para vocês entenderem por que é tão importante essa reflexão trazida pela Franciele Alves, ela que é psicóloga na manhã de hoje. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo, uma a cada 40 segundos. Então, durante nossa entrevista aqui, lamentavelmente, o mundo pode ter perdido pessoas que vivem esse drama. Aqui no Brasil, o suicídio é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Além disso, segundo a ABP, cerca de 96,8% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, sendo a depressão o mais comum. Então, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas com o diagnóstico precoce, o acolhimento e o tratamento adequado. Então, é fundamental você saber que pode contar com ajuda. Se você está com alguma ideação agora, ou acordou com essa ideação, você pode ligar 188 e buscar uma fala qualificada. E a partir daí, depois que acalmar, organizar as ideias, buscar a ajuda mais consolidada de um psicólogo, tá bom? Queria agradecer a presença da Franciele Alves. Esse assunto não se esgota aqui, é apenas um pontapé inicial por conta do mês de setembro. Fique à vontade. Caso a gente tenha deixado de falar algo que você considere relevante, pontuar, a palavra final é sua. Só agradecer, gente, lembrar que saúde mental é qualidade de vida. Então, procurem, reforçando, procure 188, procure profissionais qualificados e cuide de você, cuide de quem você ama. Vamos seguir revendo uma entrevista na área da saúde. Uma nutricionista explicou aqui na Gazeta News os riscos do colesterol alto e como isso pode favorecer o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Vamos acompanhar.
né? A gente vê até pela prevalência, né, 1 a cada 250, então realmente é um impacto muito grande. De saúde pública, né, é um problema de saúde pública, porque as doenças que mais matam hoje são as doenças cardiovasculares em decorrência desse colesterol ruim em excesso, né? E é uma condição silenciosa, né, é uma condição que não traz sintomas normalmente. Habitualmente a população ela não tem o hábito de fazer exames de rotina, né, para verificar esses valores. Então, é uma doença normalmente associada à genética, né, como já foi dito, é hereditária, né? Então, é importante estar realizando esses exames de rotina. Mesmo sendo genética e mesmo sendo hereditária, a gente tem um impacto também da alimentação e do estilo de vida, tá? Então, é importante a gente, né, falar nesse ponto, porque é o que a gente vai dar sequência aqui também, divulgar um dos projetos que a gente faz, né, aqui em Alagoas, no Brasil, na verdade, como um todo, mas que trabalha essa questão da alimentação nesse colesterol. Agora, quando estamos aqui pedindo atenção para o diagnóstico precoce, quais são os desafios para o diagnóstico precoce dessa doença genética aqui no Brasil, professora? Então, é exatamente o cuidado com a rotina, né? De você estar sempre realizando ou sempre indo, né, ao seu médico para que ele solicite os exames de rotina, para que ele solicite aquele, né, exames que normalmente são realizados anualmente ou a depender, né, da sua indicação de saúde com certa frequência maior. E aí, a partir daí é que é identificado. A confirmação do diagnóstico para ser familiar, né, de hipercolesterolemia familiar, existem critérios. Então, existe o critério de Dutch, por exemplo, né, que a gente faz as etapazinhas para saber se realmente o paciente tem certeza se ou é provável se ser familiar ou não. Mas existe o teste genético, né, específico, ele confirma assim, se é hipercolesterolemia familiar. Agora estamos falando também de cuidados alimentares. Quais são os cuidados? O que pode influenciar para uma diminuição, para um tratamento e até mesmo para contribuir também para um agravamento da doença? Então, a gente tem hoje no Brasil, né, o que a gente chama de DICA, né, que é a dieta cardioprotetora brasileira. Na verdade, ela se aplica para todas as condições cardiovasculares. Importante, isso, não sabia. Exato. Tem uma dieta já pronta para isso? Pronta, Mesmo para prevenir, né? Isso, para prevenção, né? Que legal. Ela pode ser utilizada para prevenção e agora a gente está com um projeto, a gente faz parte de um projeto, né, que é nacional, que é a adaptação dessa DICA, que é a dieta cardioprotetora brasileira. Ela é baseada nas cores da bandeira do Brasil, né? Em os alimentos que são mais permitidos ou que devem ser consumidos em maior quantidade, eles estão na cor verde, né, no grupo verde. Os que estão na cor amarela é para consumir de forma moderada e os que estão na cor azul é um pouco menos, né, do que o moderado, ali naquela proporção das cores. E aí a gente está com esse projeto que é para investigar justamente o papel, a adaptação dessa dieta, né, dessa dieta cardioprotetora, na hipercolesterolemia familiar, né, nessa colesterolemia genética, hereditária, que normalmente é tratada com o uso de medicamento, tá? A dieta, ela está associada ali à mudança no estilo de vida, lógico, ela tem um impacto. Mas o paciente, normalmente, ele precisa desse medicamento associado a essa mudança no estilo de vida. E aí, essa dieta, essa dica HF, né, que a gente chama de dica HF, ela é justamente a adaptação dessa dica, né, dessa dieta inicial, para esse público, né, esses participantes, esses pacientes. É uma notícia até que nos deixa bem animados, né, quando estamos falando de uma possibilidade até de mudança de hábitos, né, que eu acredito que é o que a dieta também pode proporcionar. E fiquei muito curioso em querer saber mais, como buscar mais informações, por exemplo, Monique? Sim. Então, na verdade, a gente, né, gostaria de fazer esse convite, né? Esse projeto ele é feito em apoio, em parceria, né, ele é proposto, na verdade, pelos pesquisadores do Hospital do Coração, do HCO, né, de São Paulo, em parceria com o Ministério da Saúde e em parceria com o PROAD-SUS, né, que é o Programa de Desenvolvimento Institucional ao SUS, né? A gente convida, né, participantes acima de 16 anos, né, indivíduos acima de 16 anos que tenham colesterol alto já desde, né, pequenininho, ou que já teve indicação, né, de tomar medicamento para controlar esse colesterol, e que faça uso do medicamento para controle de colesterol, que normalmente são as estatinas, né? Então, esses participantes, a gente faz esse convite, né, para participar do projeto. No projeto, né, a gente vai intervir, né, com a dieta cardioprotetora, através de orientações, e com o uso de suplementações específicas. Então, tem suplementos que são normalmente indicados para esses pacientes, né? E alimentos específicos nessa dieta HF que são indicados para esse controle do colesterol hereditário, né? Agora falando para as pessoas que ainda são bem dependentes daquela educação familiar. Estou falando das crianças. Sempre fui uma criança que tive também minhas taxas de colesterol altas. Sempre, sempre. E aí, quais são os cuidados que os pais devem ter, por exemplo, para passar a colocar dentro de casa e logo cedo para os filhos a importância de uma alimentação adequada para controlar
as taxas de colesterol e evitar, por exemplo, extrapolar o chamado colesterol ruim para não ter problema aqui na caixa, por exemplo, no popular. Exatamente. Então, os cuidados iniciais, na verdade, um dos mais importantes hoje que a gente, né, direciona para as crianças é o consumo de ultraprocessados, né, que são aqueles alimentos normalmente ricos em aditivos, ricos em açúcares, em gorduras que a gente considera ruins, né, quando em excesso, que são as gorduras saturadas. Então, desde pequenininho, né, a gente tem que ter cuidado com esses alimentos. E inserir principalmente aqueles que fazem parte do grupo verde, que a gente chama, né, que são... A cor, ela já direciona para isso, que são os legumes e verduras, as frutas, que são aqueles alimentos mais in natura, né? Então, a base deve ser deles, né? Em sequência, aí vem os ovos, os leites desnatados, de preferência, né? Então, assim, desde a infância, porque a gente sabe que a placa de gordura, né, o ateroma, que a gente chama, ele começa a ser formado na infância, tá? Então, ele vai até a vida adulta e aí é quando vem os eventos cardiovasculares. Então, quanto antes a gente começar, realmente melhor o impacto na saúde. Monique, e falando sobre enlatados necessariamente, todo e qualquer enlatado é considerado, e aí agora vamos gerar aqui também até, isso é uma dúvida, mas que pode se transformar numa polêmica, mas todo e qualquer enlatado significa que tem ali substâncias impróprias de fato para a saúde? É isso? Que pode comprometer a saúde? Não exatamente. Muito bem. Tudo depende do contexto alimentar do paciente, tá? Mas a gente tem enlatados hoje muito, né, positivos, inclusive que facilita a adesão do paciente, facilita a rotina, né, ali na pressa. Alguns enlatados com quanto menos ingredientes, melhor, né? Então a gente tem hoje enlatados que é só o óleo e a sardinha, por exemplo, o óleo e o atum. Então dá uma olhadinha lá na lista de ingredientes, vê o rótulo sempre, fica sempre a par ali, porque quanto menos ingredientes, melhor. Muito obrigado. Eu gostaria que você trouxesse agora nessas suas considerações a importância também do papel diário do educador e para aqueles que estão em processo de formação no curso de nutrição no Centro Universitário SESMAC. O que é que vocês têm levado, por exemplo, para os jovens nutricionistas, para a educação deles e também o compartilhamento para a sociedade de uma forma geral sobre a importância nos cuidados alimentares para controlar esse índice, que ainda é um índice preocupante de pessoas que têm mortes provocadas por problemas cardiovasculares no país? Então, em relação à nutrição, né, a gente recomenda sempre esse cuidado o quanto antes, né, o quanto mais prévio, melhor, né, em relação aos grupos de alimentos, ficar atento ali não só ao que a gente deve retirar, hoje em dia a gente tem muito em mente isso, né, o que é que eu não posso comer, o que é que eu tenho que tirar, mas sim também o que é que a gente deve colocar. Né, a gente deve colocar alimentos que a gente chama de alimentos prêmios, né, que faz parte dessa pesquisa, né, do DICA, que são alimentos que combatem ali, estão diretamente relacionados àquele colesterol ou àquela situação cardiovascular, digamos assim. Entendi. Né, então, a mudança no estilo de vida de forma geral, né, tanto dieta quanto atividade física, o quanto antes também, né, atividade física com a indicação do profissional. E é isso, eu acho que o quanto antes, né, e o que a gente orienta muito, né, a nível de universidade e a nível dos estudantes, é o cuidado, a sensibilização, né, quanto à importância dessas condições em termos de saúde pública, né, o quanto que a gente deve trabalhar em cima disso e a importância da prevenção, principalmente, né, porque o tratamento, a gente trabalha muito hoje com o tratamento, então o paciente ele já chega no consultório, ele já chega se queixando daquele colesterol que já está aumentado, do triglicerídeo que já está, né, ali também nos seus níveis alterados, então a gente tem que realmente prevenir para não esperar de repente, teve um AVC, né, teve uma morte súbita, então às vezes aquele paciente ele já tem um histórico, né, ele já tem uns exames alterados que na maioria das vezes também não acompanhou, né, não teve esse acompanhamento, ou sabia que tinha, mas não conseguia controlar. Né, seja por medicamento ou por estilo de vida mesmo. Isso é uma questão muito preocupante, né? Porque a maioria dessas reações citadas, elas são muitas vezes, quando estamos falando de maioria, de reações silenciosas, né? O corpo ele não manda muitas vezes sinais de que nós precisamos ter esse cuidado. Ou seja, então, a principal recomendação do que a Monique deixa aqui é o seguinte, né? Sempre manter regularidade também nas consultas médicas acaba sendo muito importante. Com certeza, com certeza. Esse acompanhamento ele é primordial. Monique, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho. Mande um abraço a todos também do corpo docente do Centro Universitário SESMAC, do curso no qual você faz parte, que é o curso de nutrição, e aos alunos também do SESMAC, tá? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu gostaria só de aproveitar para fazer o convite justamente para a pesquisa, né, para o DICA, os participantes que tiverem acima de 16 anos, né, que fazem uso ou não de medicamento, ou que têm indicação de medicamento, né, ou que já saiba que tem essa hipercolesterolemia familiar, né, entre em contato com o Centro de Pesquisa Dr. Marco Mota, lá do SESMAC, tá?
que a gente está aqui para fazer esse acompanhamento nutricional, né, farmacêutico e médico, com as recomendações, né, em relação à dieta cardioprotetora, tá? E todo acompanhamento sem custo, tá? Com realização de exames também, inclusive exames genéticos, né, para confirmar ou não se é hipercolesterolemia familiar. Tá? Que maravilha, então é gratuito, cara. Então de graça, né, Miguel? Até injeção na testa, né? 0800, eu não sabia disso, né? Então, verdade. Que bacana esse serviço que o SESMAC está oferecendo, então, em caráter social, né? Com Só certeza. basta se inscrever, é isso? Liga lá para o centro de pesquisa, a gente encontra, né, lá nos contatos, Centro de Pesquisas Dr. Marco Mota, lá do SESMAC, Centro Universitário SESMAC, tá? E aí diz que é do projeto, né, do DICA, Dieta Cardioprotetora Brasileira, que tem interesse em participar. A gente faz o agendamento, marca a consulta, conversa com o médico inicialmente, depois é encaminhado para a nutrição, depois para o farmacêutico para a realização dessa intervenção aí. A gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre a saúde pública e como o uso de medicamentos falsificados pode trazer riscos para a nossa saúde. Voltamos com o Revista Gazeta. Comprar um medicamento falsificado pode trazer sérios riscos à saúde, porque esse tipo de produto nem sempre contém os princípios ativos corretos e não passa por inspeções de qualidade. O presidente do Conselho Regional de Farmácia esteve no Jornal da Mix e esclareceu todos os riscos. Sim, Elias, é um risco muito grande estar consumindo esse tipo de produto, né? Até porque a gente não sabe qual era a composição exata do que estava sendo colocado ali dentro daqueles medicamentos, se eram medicamentos que tinham sido oriundos a partir de um contrabando, se eram medicamentos que estavam sendo incorporados outras substâncias ali, as condições de armazenamento também que estava sendo colocado, né, aqueles medicamentos ali não eram as adequadas, então a gente pode sim ter algum tipo de alteração na sua composição e dano ao tipo de consumo do paciente ali sim. Então há uma preocupação, principalmente com a circulação dessas canetas emagrecedoras, são medicamentos que estão ali, ó, no radar de muita gente. Agora, quais são os principais sinais de que um medicamento não é um medicamento original? O que a população pode observar? Eu estou mencionando aqui o exemplo das canetas emagrecedoras, mas a gente pode falar num aspecto geral, Daniel, sobre o que é que pode ser observado, o que é que a gente não pode deixar de olhar numa caixa de medicamento para dizer, não, esse medicamento aqui não tem confiabilidade nenhuma. Thaís, assim, cada vez mais eles se especializam nesse tipo de falsificação, né? Então eles realmente colocam produtos que, à grossa vista, está muito parecido com aquele que de fato seria comercializado. Um dos pontos importantes que a gente tem que observar é que todo medicamento produzido e comercializado no Brasil, ele obrigatoriamente tem que ter toda a sua escrita em português. Às vezes a gente se depara com medicamentos que são falsificados, que o lote ele vem em espanhol, às vezes até em chinês, tá? Então a Anvisa não permite isso daí. Esse rótulo tem que ser em português. Existe ainda, né, um código de 13 números que precisa ser identificado no rótulo dos medicamentos. É mais difícil para quem não conhece do medicamento, né, identificar se aquele rótulo de fato corresponde a um lote, né, e a um código original de um medicamento. Então o que a gente recomenda realmente é que esses medicamentos sejam adquiridos única e exclusivamente nas farmácias, né? Farmácias que tenham farmacêuticos, tá? Vale lembrar que muitas farmácias ainda se abstêm de cumprimento da legislação federal com a presença do farmacêutico e que esse paciente ele possa ali ter segurança de que aquele medicamento, de fato, ele tem toda uma cadeia logística, né, que assegura o seu controle de qualidade. Pois é, essa presença de substâncias inadequadas para a produção desses medicamentos que podem, inclusive, levar à morte, isso também está inserido em todo um processo de apuração desse crime, tá? A falsificação de medicamentos ela é considerada crime contra a saúde pública. Essa já é um dos crimes que esse grupo lá cometeu. E a parte do Código Penal é a venda do próprio remédio falsificado e todo o processo de distribuição desse produto. Até onde o Conselho apurou e até onde foi descoberto pela investigação, esses produtos chegavam na ponta ao consumidor de que maneira? Marcos, a gente tinha uma distribuição
principalmente por rede social, né? Se imagina ali... Já é um elemento de suspeita também isso, né? Só para você ter uma ideia. De vez em quando a gente recebe lá no Conselho denúncias, né, de perfis de Instagram que estão comercializando essas canetas emagrecedoras. Uma caneta que em média custa R$ 1.800, R$ 1.700, muitas vezes é comercializada ali por R$ 600, 700, 800 reais. Então esse preço muito baixo, muito atrativo... Tem né? que ter uma vantagem. Eles vendem uma vantagem, sempre assim, né? As canetas emagrecedoras, elas são produtos biotecnológicos, né? São produtos de complexa produção, complexo armazenamento, né? A distribuição, ela é difícil, normalmente são produtos que são importados. Recentemente, né, uma outra substância que não a semaglutida, que foi encontrada, do Ozempic, começou a ser produzida aqui no Brasil, mas pela AMS, mas ainda assim, numa produção que está ganhando seu mercado. Então, é realmente um produto caro, é um produto que tem muita procura, muita demanda, e principalmente indicações específicas. Então, quando o pessoal acha essas propagandas na internet, de fato, tem que desconfiar desse tipo de produto aí. Das duas, uma. Ou ele vai vir proveniente de uma carga roubada, tá? E aí você compromete toda a qualidade do controle do armazenamento desse produto, ou esse produto certamente ele vai ser falsificado. Até porque são produtos que precisam estar ali acondicionados, numa temperatura adequada. Você não sabe se aquele produto realmente veio nessa condição. Agora, o que eu acho importante é você ter uma segurança da origem do produto. Se você compra um produto de segunda mão, você já está se colocando em risco, porque você não sabe como aquele produto foi fabricado, de onde foi fabricado, se é do laboratório que está sendo colocado, apontado, porque as réplicas são perfeitas, realmente, né? Se é do laboratório que está ali apontado na caixa. Então, realmente, é importantíssimo você saber. E, muitas vezes, quem está vendendo nem sequer passou por um banco de faculdade de farmácia, o que é pior. São pessoas atravessadores que trazem o medicamento de todo canto e você não sabe realmente de onde vem esse produto. Se adquire também pela internet, está passando pelo mesmo risco. Qual é o papel do farmacêutico nesse ponto aí de orientação e de tentar também intervir nesse comércio? O farmacêutico, ele é um profissional que ele está habilitado para fazer desde a pesquisa, o desenvolvimento, produção e dispensação desse medicamento aí, né? E a dispensação de um medicamento, ele vai muito além do que entregar uma caixa de medicamento, né? Entregar a caixa qualquer um é capaz de entregar. O que a gente precisa é fazer uma avaliação direcionada da característica físico-química daquele produto. Então o farmacêutico ele vai ter habilidade para identificar se existe algum tipo de alteração visual dentro daquele produto ali, se existe algum tipo de violação da embalagem e fazer também a orientação quanto ao uso correto. Qual a forma de utilizar, qual a dose que é segura, por quanto tempo aquele paciente precisa utilizar o medicamento, né? Como é que ele vai armazenar. Então, por exemplo, essas canetas emagrecedoras, elas têm uma peculiaridade, que é, elas precisam ser armazenadas na temperatura de até de 2 a 8 graus Celsius, então uma faixa de temperatura muito controlada, né, que muitas vezes as geladeiras comuns elas não conseguem manter essa temperatura dentro dessa faixa aí, ou abaixa demais, ou sobe demais, e depois de dispensada, ela pode, a critério do paciente, continuar sendo armazenado na geladeira, ou pode por até 30 dias ficar a temperatura ambiente. Nesse caso, onde foram identificados esses medicamentos falsificados, eles estavam lá constantemente a temperatura de 20 a 25 graus Celsius, que era uma sala climatizada que a gente deu para perceber pelas seguras lá. Então, assim, isso, mesmo que fosse original esse medicamento, já comprometeria completamente a estabilidade dele. E a Ordem dos Advogados do Brasil, em Alagoas, firmou uma parceria com a Faculdade Estácio para ampliar os atendimentos psicológicos ofertados pela Ordem aos membros da advocacia e à população vítima de violação de direitos. Vamos rever a entrevista. Exatamente. Inicialmente, agradecer esse espaço aqui promovido pela Gazeta, no sentido de explicar esse nosso atendimento jurídico. Nós que compomos a OAB, junto com as comissões sociais, Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial, Criança e Adolescente, nos reunimos e firmamos essa parceria com a Estácio no sentido de ampliar os atendimentos psicológicos para os nossos assistidos, para aqueles que procuram a OAB quando têm seus direitos violados, seja por uma violência policial, seja para a população em situação de rua, seja para um familiar que tem seu ente desaparecido, que acontece muito aqui no estado. E aí, dentro desse público que nós atendemos, nós resolvemos, já tínhamos esse trabalho anteriormente e agora expandimos com essa parceria junto à Faculdade Estácio. Esse serviço ele já vinha sendo ofertado na sede histórica, né, da OAB lá no centro. E agora, como é que vai ficar, né?
Então, o serviço permanece na sede histórica da OAB, ali na Praça Montepio, no centro aqui da nossa capital, e ele é feito através de agendamento, seja presencial ou seja até pelo WhatsApp, pelo nosso 99104-7116, que é o número de contato que a OAB tem para disponibilizar ao cidadão e à cidadã no sentido de que possa também solicitar esse agendamento. Essa ampliação com a chegada dos estudantes, mas tem lá, né, também um profissional que fica coordenando essa atividade exercida por eles? Exatamente. Há um profissional da casa, da OAB, que toma conta desse serviço, que é o Dr. Diego, e além disso há um membro consultivo da nossa comissão, que é o psicólogo Emerson. Ele já veio desde o início desse trabalho, foi uma pessoa que passou enquanto estagiário e hoje atua como psicólogo nesse trato, então ele é nosso membro, que é um membro consultivo, por ser psicólogo, e aí tem todo esse trâmite e tem ajudado bastante o desenvolvimento das atividades. E Arthur, é muito legal, porque vocês vão ajudar quem precisa e também os estudantes, porque eles vão aí, através, né, dessa iniciativa, poder cumprir aquele estágio que a gente chama de estágio obrigatório, né, lá na faculdade. Exatamente. Esse foi um dos nossos grandes ganhos, junto com a Estácio de Sá, no sentido de ampliar o campo de atuação para os futuros psicólogos, né, que geralmente costumam dizer que são psicólogos em formação desde o primeiro período e ali dentro da OAB, atendendo vítimas de violência, né, que geralmente nos chegam, será um campo certamente de muito aprendizado, de muita atuação para esses jovens que estão se formando nesse curso tão importante nos dias de hoje, né? Arthur, você é o presidente, né, da Comissão de Direitos Humanos. Perfeito. Explica pra gente quem é que vai poder, quem é que já pode ter acesso a esse serviço. Como é que faz? Basta ir lá, né, na OAB, na sede histórica? Então, esse serviço ele pode ser feito, solicitado presencialmente, prioritariamente a um público de qual nós já conhecemos, que já tem denúncias formuladas via OAB, como falei, de população em situação de rua, violência policial, racismo. Então, pessoas que sofrem essas violências, eles já são atendidos, e a pessoa que tem interesse, que se enquadre nesse perfil de vulnerável, de que tem essa dificuldade e essa situação ocorrida por uma violação, pode procurar a OAB no prédio histórico e também fazer o contato via WhatsApp. Joia. E os casos mais graves, como é que funciona? Eles são encaminhados para alguma outra unidade? Certamente. A Faculdade Estácio ela tem uma clínica modelo e esses casos mais graves são levados para essa clínica modelo para que os encaminhamentos necessários sejam realizados via Estácio de Sá. Vamos então reforçar os contatos? Quem se interessou, quem quiser procurar o AB, né, para ter mais informações sobre esse serviço, como é que pode fazer? Então, o cidadão e a cidadã lagoana que pretende ter esse atendimento pode buscar o 99104-7116 através do WhatsApp ou ir presencialmente na sede histórica da OAB para que seja feito esse agendamento prévio e muito rapidamente ser atendido por este grupo de estudantes que estão nos auxiliando. Arthur, muito obrigada pela sua participação. Parabéns aí por essa iniciativa, pela ampliação desse serviço. Muito sucesso para vocês. Eu agradeço e coloco a OAB sempre à disposição para que a gente possa estar dialogando e trazendo serviços para toda a sociedade alagoana que precisa bastante. Vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta para o último bloco aqui do Revista Gazeta. E olha só, pesquisadores e professores da UFAL organizaram um livro digital voltado para professores que trabalham com pessoas autistas. Vamos rever mais nessa entrevista. Inicialmente, eu queria falar para vocês que a atividade física é um elemento que deveria ser incorporado no cotidiano de todas as pessoas, não só as pessoas com TEA, mas para as pessoas com TEA, que têm um perfil inflamatório do sistema nervoso central, elas precisam de atividade física porque a atividade física provoca uma produção de determinadas substâncias e essas substâncias, elas reduzem aquela incitabilidade que é especificamente característico do transtorno. Então,
Além disso, né, na próprio perfil central da condição de sintoma, a pessoa com TEA tem comportamentos estereotipados, as pessoas com TEA apresentam algumas interferências de interação e socialização. E lá na UFAL, por exemplo, Marcos, desde 2009, né, a gente tem lá um projeto, que é um projeto de pesquisa, que longitudinalmente tem acompanhado as crianças aqui de Maceió. E esse projeto tem mostrado os efeitos da atividade física, tanto na área cognitiva, tanto na área comportamental e de socialização. Terminou sendo um efeito de pesquisa para pôr em prática o que você está propondo no próprio livro. Isso. Na verdade, esse é, digamos que, um braço da qual a universidade tem se debruçado, considerando a minha formação inicial, né? Esse outro braço especificamente pensar não só a atividade física, mas a gente precisa organizar a escola numa perspectiva de oferecer aos professores de sala de recurso e professores que estão na inclusão, propriamente dita, alguns recursos procedimentais para que ele possa manejar na sala de aula a criança com TEA. Então, fruto de um edital nacional, nós nos submetemos, tem 4 anos que a gente já faz essa submissão e conseguimos. E fizemos aí uma formação nacional nas 3 primeiras edições, e nessa edição deste ano nós estamos exclusivamente para para professores que atuam na educação infantil. A ideia especificamente essa, é trazer para esse professor da educação infantil uma formação, e aí vem o e-book nessa perspectiva. Como já foi dito, são muitos os desafios que os professores enfrentam em sala de aula quando o assunto é a inclusão de pessoas com autismo. E aí esse e-book chega justamente para trazer experiências práticas na condução dessas situações. Que tipos de experiência? Marcos mencionou atividades físicas, mas que tipo de experiências? Também expõe situações de conflito, por exemplo? Esse e-book, na verdade, ele não tem a temática da atividade física. Esse e-book é exclusivo para pedagogo e professores que trabalham de forma geral. Não inclui, mas traz exemplos práticos para a condução do autista dentro da sala de aula. Exatamente. Esse e-book é um produto educacional que foi produzido por todos os cursistas participantes desse curso, onde, na verdade, eles possibilitam apresentar procedimentos práticos, porque a gente, na verdade, precisa virar a chave na formação dos professores, né? Conceitualmente, os professores já detêm uma informação. Porque eles estão sempre antecipando-se, né? Já tem. Agora, eles precisam objetivamente entender como fazer. E é essa possibilidade que a gente traz no livro, tanto na formação. Então, vamos dizer, ele não pude participar da formação, ele vai até o e-book e consegue identificar procedimentos práticos de aplicabilidade na sala de aula, nesse cotidiano. E ele é fruto de um envolvimento nacional de professores com experiências exitosas, né? Ou que foram produzidas a partir da própria formação. Então, ele tem 3 dimensões, esse livro. Uma dimensão conceitual, onde a gente faz toda uma apresentação da pessoa com TEA, da escola, de que espaço é ele, da onde a gente está falando, né, desse chão da escola batido, que a gente sempre fala isso, tão necessitado de uma informação, mas uma informação que tenha um ajuste dentro da prática, da realidade do professor. E um outro momento, que é um momento procedimental, onde ele vai verificar que algumas estratégias procedimentais podem ser testadas e podem melhorar especificamente aquele convívio da pessoa com TEA dentro da escola. O que a gente precisa entender é que quando essas experiências da escola elas são não exitosas, a probabilidade daquela criança permanecer nesse sistema educacional é muito pequena. Porque é muito estressante quando esse professor não consegue avançar, e não é pelo aluno, é especificamente pela falta de manejo e procedimentos ajustados àquele perfil de comportamento. O aluno já passa a ter um reflexo na própria pessoa com autismo de não querer ir mais para aquele ambiente, né? Exatamente. E aí ele tem essa recusa até mesmo pelo procedimento, né? Às vezes um procedimento que vai especificamente desde a pessoa da portaria ali, que fica naquele manejo, a pessoa que está servindo ao lanche, todos os envolvidos na escola precisam entender qual é o perfil comportamental daquela pessoa, como que eu devo manejar. E na sala de aula, objetivamente no processo ensino-aprendizagem, o professor precisa compreender o seu currículo, fazer os ajustes procedimentais dentro do currículo e entender o que de fato faz diferença na vida dessa criança.
Pois é, um detalhe importante dessa história toda é a acessibilidade ao livro, tá certo? Bastante coerente também com esse momento de inclusão e acesso para essas pessoas dentro do contexto total da escola, né? Seja para a perspectiva de aprendizado e também essa educação física, porque esse corpo também precisa ser trabalhado para os desafios que ela tem também com o próprio TEA. Uma das coisas que ficou mais conhecidas em relação ao TEA é essa capacidade que eles precisam desenvolver, cada um no seu tempo, para, de alguma forma, contribuir com a compreensão do mundo ao seu redor. Eles se reorganizam após alguns momentos de crise. De alguma forma, a atividade física também é benéfica para esses momentos? Sim, a atividade física, ela objetivamente tem a possibilidade de organização dessa estrutura, na verdade é uma estrutura sensorial que a gente chama. Sensorial, isso que é a palavra que me faltou. Porque eles se desorganizam. Então, agora, recentemente, o aeroporto inaugurou uma sala bem diferente para o nosso olho. Multissensorial. Multissensorial. E aí eu queria saber disso aí, como é que a parte física também pode ser trabalhada nesse sentido. Veja, nossas entradas, né, de reação, de resposta aos estímulos ambientais, elas são sensoriais, né? Eu escuto, eu sinto cheiros, eu sinto sabores, eu tenho texturas, e todo esse envolvimento da pessoa com TEA, e todos nós também. Eles precisam especificamente de um ambiente de drenagem, onde, na verdade, eu vou me organizar. Isso. E quando eu tenho um ambiente como o nosso aeroporto agora, né, que tem essa sala, outros aeroportos no Brasil também já tem essa sala, eu me regulo naquele ambiente, eu faço um acesso de entrada sensorial um pouco mais estruturada, um pouco mais lenta, e a partir daí, então, eu começo a ter uma regulação para entrar no suporte do avião. Então, vocês já imaginaram, se todas as salas aqui públicas tivéssemos uma sala sensorial, até eu queria estar lá. Queria estar lá, com certeza, para dar aquela pausa, né, no dia. Gente, esse assunto não se esgota aqui, porque o trabalho da Cristiane Toscano tem essa repercussão com os educadores, mas como vocês viram, ela tem muito a esclarecer e a conversar também sobre esse universo do TEA e o quanto a atividade física pode ser aliada. Então significa dizer que após o período da escola, brincar com as crianças com TEA também ajuda muito uma brincadeira que mexa lá com o corpo. Então a Cristiane vai voltar em outras oportunidades, Cris, para a gente abordar outras formas de como a atividade física também podem facilitar. Você falou até da sociabilidade, que é uma coisa legal na partilha ali do ambiente. O livro é totalmente gratuito, você acessa pela internet, só dá o serviço. Quais os mecanismos para chegar até ele? É no site da UFAL, é isso? Você vai até o site da UFAL e dentro do site da UFAL tem lá o link da EduFAL, que é a nossa editora. E aí você clica livros, e-books online, e aí você clica e baixa no PDF, é tranquilo. A crescente onda de desligamentos voluntários, mesmo em ambientes produtivos, trouxe um problema para as empresas brasileiras: o aumento no número de pedido de demissões. Um gestor empresarial esteve aqui na Gazeta News e falou sobre como reter talentos no mundo corporativo. É um bom sinal, né? O pedido de desligamento de um colaborador implica diversas questões. Primeiro, um clima organizacional que não é muito compatível. Segundo ponto é o que você falou, né? O desalinhamento entre o propósito do colaborador e o propósito da organização, que muitas vezes não fica claro, inclusive, para os outros integrantes da organização. Então, a gente está falando de uma geração hoje onde o propósito, a qualidade de vida, né? Os valores são um pouco diferentes da minha geração, da sua geração, por exemplo. Então, as empresas precisam ter cada vez mais processos de recrutamento assertivos, baseados em perfil técnico, perfil comportamental da vaga e não somente numa suposta obviedade. Por exemplo, você vai contratar um vendedor para vender. Ok, mas que características esse vendedor precisa ter dentro da tua organização, seja no campo profissional, nas experiências, titulações, qualificações, seja na parte comportamental. Aí a gente está falando de perfil, de qualidades, né? A gente não está falando do requisito de mercado, como ética, honestidade, transparência, não. Mas são valores que precisam ser muito assertivos de acordo com aquela posição que você está buscando uma pessoa. E aí a gente vem com essa pesquisa, né, com esse dado dos pedidos aí que agora estão com um recorde, esses pedidos de demissão. É isso mesmo? Uma pesquisa recente mostrou que 40% dos entrevistados, isso em nível global, pretendem mudar de emprego nos próximos meses. Então, o que é que a gente pode
interpretar dessa informação, né? Primeiro que empresas não estão dando o devido reconhecimento à valorização adequada a esses profissionais. E esse reconhecimento, essa valorização, não vem apenas do ganho financeiro, mas sim de um bom ambiente de trabalho, de uma comunicação fluida, de processos muito claros para que as pessoas saibam exatamente aquilo que elas realizam dentro das organizações, o seu real valor e como você é uma peça da engrenagem, né, de todo o processo produtivo. Então você precisa entender muito bem e alinhar perfeitamente com esses colaboradores para que eles se sintam cada vez mais parte da organização e valorizados. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, no contrato e caráter, né, habilidades se ensinam. Então, quando a gente fala do contratar caráter, é muito do alinhar os valores da organização aos valores daquela pessoa que você está ou recrutando ou querendo manter. Eu, particularmente, não sou muito fã da expressão retenção de talentos. Eu gosto mais de falar de valorização desses talentos, porque quanto mais eles permanecem na empresa, eles têm condições de desempenhar melhor e trazer mais resultados para si, para a equipe, para toda a empresa e para todo o ecossistema que afeta a empresa. Verdade. E, Léo, isso seria aí um reflexo dessa nova geração, né, se assim a gente puder falar, ou não realmente são os tempos atuais que estão exigindo, né, essas habilidades também das empresas, das corporações? Um pouco das duas coisas, Mara. Veja só. A gente viveu, né, pós-pandemia, uma discussão de qual seria o modelo de trabalho ideal, se o híbrido, se o presencial, se o remoto. Então, cada empresa, primeiro a gente saiu completamente, né, para o remoto, não havia possibilidade. Depois a gente foi enxergando novas formas de atuar e jeitos mais adequados. E veja só, empresas de tecnologia, por exemplo, foram as primeiras a adotar esses modelos mais inovadores. Só que, com um ano depois, eles perceberam que havia perda de conexão dos colaboradores com a própria cultura da empresa. Então, o que é que aconteceu? Elas mudaram o regime, voltaram a exigir o presencial e a gente começou a ter esses pedidos recordes de demissão ano a ano. Por quê? Aquilo que a gente acabou de falar, né? Não colidia com os valores que essa geração, né? E não só essa geração, mas a nossa também, a gente passou a valorizar cada vez mais saúde mental, qualidade de vida, qualidade de trabalho. Então, no momento que isso desalinha, as pessoas vão procurar outras posições dentro de outras organizações que consigam absorver da maneira em que elas pensam o trabalho. Mas, cuidado, né? Essa adequação dentro das organizações não pode ser tão flexível a ponto de comportar todo tipo de situação e que acabe desvirtuando aquele conjunto de valores, aquela base cultural que toda organização precisa ter. Então, é um jogo de negociação, adequação, entendimento dos novos tempos, entendimento das pessoas, líderes, né, lideranças dentro das organizações. Precisam entender cada vez mais de pessoas e das pessoas, né? Se faz gestão hoje em dia, não gestão de pessoas, mas gestão com pessoas. Elas são um recurso valiosíssimo para qualquer organização. Então, entender delas, do lugar delas, instruí-las, integrá-las bem à cultura, faz com que você tenha resultados muito maiores do que organizações que não têm isso muito bem alinhado. E veja, o custo de errado de uma contratação que não é assertiva, ou de uma demissão repentina por conta dessa desconexão da pessoa com os valores da organização é muito alto. E é importantíssimo, eu gostei muito dessa palavra que você utilizou, né? É adequação, né, de ambas ali as partes para, claro, que a empresa entenda que é valioso manter aquele colaborador, né? Não ali ser um cabo de guerra entre um e outro. Léo, um outro ponto, né, então agora aqui para a gente trazer de forma mais objetiva. Como então reter talentos, né? Na minha organização, na minha empresa, estou passando por isso, estou vivendo, né, esse ciclo aí realmente bastante célere de demissões. Então, como é que eu posso mudar esse quadro? Eu falaria em 3 ações de imediato, né? A primeira foi o que a gente falou agora há pouco, com um processo de recrutamento e seleção muito assertivo, né? O perfil de cada uma dessas vagas precisa estar muito bem delineado, definido dentro dessa perspectiva, né, do perfil técnico e do perfil comportamental. Segundo ponto, integração. Tá? Vamos lembrar que após um processo de recrutação, a gente tem uma pessoa nova entrando na organização e nesse exato momento ela precisa entender dos processos, da cultura das pessoas e é dever da liderança fazer essa adequação, essa aclimatação dessa nova pessoa. E o terceiro ponto é comunicação constante. Todo mundo quer saber como está indo o seu desempenho e não somente quando acontece um desvio de rota, um desvio no padrão. Então, saber quando as coisas estão indo bem, quando não estão indo bem, líderes precisam entender cada vez mais dos seus liderados, tanto para admiti-los dentro da empresa numa perspectiva mais longeva, quanto para a manutenção e valorização desses talentos. Então, esses feedbacks são extremamente importantes. Claro, né? Além de um plano muito claro, né, onde a pessoa enxergue perspectivas dentro da empresa, para que ela possa se planejar e ver exatamente o que ela vai precisar desenvolver lá dentro para crescer. Então, cada vez mais, a comunicação, a assertividade, esse alinhamento entre cultura, liderança e gente é o que torna
talentos, né, mais longevos dentro das organizações e diminui consideravelmente essa rotatividade. Mensagem final, então, que fiquem sobre esse tema para quem está nos acompanhando. Eu gosto muito de citar o Simon Sinek, né, um psicólogo renomado, que ele diz o seguinte: quem não entende de gente, não entende de negócios. Então, entendam de gente, entendam de pessoas, tragam esses mecanismos para que cada vez mais você possa trazer talentos, desenvolver talentos e manter esses talentos dentro da tua organização, gerando valor e multiplicando para todo esse ecossistema, como a gente falou. Muito bem. E, Léo, quem quiser mais informações, quem quiser te acompanhar, como é que pode fazer, né, para tirar mais dúvidas? Você pode me acompanhar no Instagram, @LeoPedrosaBRM, ou no Instagram do Eleve Mais Educação, @Eleve Mais Educação, sem os acentos. Lá a gente tem informações e tem várias pessoas e outros profissionais, meus sócios, né, discutindo temas como esse e outros que são relativos à gestão empresarial. E o Revista Gazeta vai ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar no próximo final de semana. Lembramos que vocês podem acompanhar essas e outras entrevistas através dos nossos canais do YouTube, tanto da Gazeta News quanto da Rádio Mix. Até a próxima semana.